pessoal, vamos para mais uma aula de matemática com a turminha do quinto ano, a aula do dia 18 de agosto de 2020. Nessa aula de hoje, nós iremos abordar como objeto do conhecimento a simplificação de frações e também o conteúdo fração irredutível, certo? Observe bem, fique atento aos vídeos explicativos desse conteúdo e em seguida tente resolver as atividades. Qualquer dúvida, você me pergunte lá no WhatsApp, que o tio está aqui para tirar as dúvidas de vocês. E hoje vamos iniciar com a correção da atividade do quinto ano, com a turminha da escola Roque Lopes. E na atividade anterior, pessoal, deixei aí algumas questões para que vocês resolvessem. E hoje vamos fazer a correção dessas questões, certo? Logo no início dizia assim: recorte os 4 retângulos disponíveis na página 256. Eu já reproduzi esses retângulos aqui, ó, e recortei como pediu. Note que esses retângulos têm o mesmo comprimento, a mesma largura, e cada um deles foi dividido em partes iguais. Aí no item 1, pinte uma das partes do retângulo A. Que fração representa a parte pintada desse retângulo? Aqui eu tenho o retângulo A, ó. O retângulo A, ele foi dividido em 2 partes iguais e foi pintada uma. Então, ó, quantas partes foram pintadas? Uma. Então, o numerador é 1. Ao todo, eram quantas partes? 2. Então, o denominador é o todo, 2. E aí, nós temos a representação de 1/2, certo? No item 2, pinte 4 das partes do retângulo B. Que fração representa essa parte? Aqui eu tenho o retângulo B. Se observa que ele foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes e pediu para pintar 4. A parte que foi pintada é o numerador e o todo, que é 8, é o denominador. Então, nós temos a fração 4/8. Vou colocar aqui o segundo retângulo. No 3 fala, pinte 7 das partes do retângulo C. Que fração representa a parte pintada do retângulo? Aqui eu tenho o retângulo C. Observe que ele foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 partes. Dessas 14 partes eu pintei 7. Portanto, como foram pintadas 7, o numerador é 7. E como eu tenho o todo dividido em 14 partes, o denominador é 14. Dessa forma, eu tenho a fração 7/14. No item 4, pinte 9 das partes do retângulo D. Aqui eu tenho o retângulo D, foi cortado em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 partes iguais. Então, foram pintadas 9. Então, 9 é o numerador. E o todo, que são 18 pedaços iguais, é o denominador. Dessa maneira eu tenho a fração 9/18. E observa, ó, que quando eu coloco todas as figuras, todas as imagens, todos os retângulos, na verdade, a parte pintada corresponde exatamente à mesma parte em todos eles. Isso porque as frações 1/2, 4/8, 7/14 e 9/18, elas representam a mesma parte de um inteiro, o mesmo tamanho de um inteiro. Por essa razão, elas são chamadas de frações equivalentes. Nesse caso, elas têm uma aparência diferente, uma escrita diferente, mas elas representam a mesma quantidade. Aí vem a perguntinha: agora compare as partes pintadas de cada retângulo. O que você observou? Que todas representam a mesma parte do inteiro. Então, você pode também ter respondido com as suas palavras, mas se trouxer essa mesma mensagem, essa mesma significação, está correto. Certo, pessoal? Então, era só introdução para a questão
para iniciarmos a nossa correção, vamos para a primeira questão mesmo da atividade, ó. Observe a parte colorida em azul em cada figura, em seguida complete as frações de modo que elas sejam equivalentes. Observe que esse todo, ó, ele foi dividido em dois pedaços, aqui eu tenho o numerador 2, já vem preenchido, e ao todo eram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tem o denominador 8. Então, qual é a fração equivalente a ela? Quem é que está faltando ficar aqui no denominador? Ó, você observa que eu posso cortar esse todo em 4 partes iguais. Observe bem. Cortei em 4 partes e pintei 1. Como eu pintei 1, o numerador é 1. E como eu dividi em 4, o denominador 4. Outra maneira que você pode ter pensado é pelo processo de divisão, ó. Se você dividir esse 2 para 2, 2 dividido para 2 dá 1. Se você dividir o 8 para 2, 8 dividido por 2 dá 4. Então, a gente pode olhar, observar pelo desenho, a gente pode fazer também a simplificação com a divisão que dá certo. Aqui nós temos a segunda imagem, ela foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes iguais, denominador 10, foram pintadas 8, numerador 8. Qual é a fração correspondente a essa mesma fração, de modo que elas sejam equivalentes? Observem, ó, eu posso dividir o todo em 5 partes iguais, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. E posso pintar 1, 2, 3 e 4. Então, pintei 4, numerador 4. Ele foi dividido em 5 partes iguais, denominador 5. Então, a fração 4 quintos, ela é equivalente à fração 8 décimos. Ok? Pelo processo de divisão, ó, se você dividir o 8 para 2, 8 dividido por 2 dá 4. E se você dividir o 10 para 2, 10 dividido por 2 dá 5. Então, vamos para a próxima. Próxima fração, eu tenho aqui pintado, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, numerador 6. E ao todo, que já temos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Denominador 12. Ó, para esse 12 ter se transformado nesse 2, ele foi dividido por 6. 12 dividido por 6 é 2. 12 dividido por 6 é 2. Então, para eu encontrar o numerador dessa fração equivalente à primeira, eu também vou dividir o numerador por 6. 6 dividido por 6 dá 1. Então, eu tenho a fração 1 meio. E observando a figura, ó, você observe que essa figura ela pode ser também representada dessa maneira. Você divide ela em duas partes iguais, ó, 1 e 2, e eu pintei toda essa parte superior, ó. Pintei uma. Então, tem uma parte pintada, numerador 1, foi cortada em duas partes, denominador 2. Das duas maneiras, a gente encontra esse resultado. Continuando aqui com a questão 2, escreva a fração que representa a parte pintada de verde em cada figura. Observa aqui a figura A, B e C, nós vamos colocar a fração correspondente a cada uma delas. Observe bem, ó. Na letra A, o todo foi dividido em 1, 2, 3 e 4 partes iguais. Então, eu tenho uma fração de denominador 4. Desses 4 partes iguais, quantas foram pintadas? 3. Então, eu tenho o numerador 3. Na segunda figura, ela foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes iguais. Então, eu tenho um denominador 8. Dessas 8 partes iguais em que o todo foi dividido, eu tenho quantas partes pintadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho o numerador 6, 6 oitavos. Na figura 6, o todo foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 partes iguais. Tem um denominador 12. E dessas 12 partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 foram pintadas. Então, tem a fração 9 dozeavos. As frações 3 quartos, 6 oitavos e 9 dozeavos são equivalentes. Por quê? Você observa, gente, ó, que desse ponto inicial a esse ponto final, nós temos o inteiro. Ó, nós temos o inteiro.
Observe que no primeiro inteiro, no segundo inteiro e no terceiro inteiro, a parte pintada de verde que representa as frações, elas têm exatamente o mesmo tamanho. Então, por que elas são equivalentes? Porque possuem a mesma parte do inteiro. É uma possível resposta. B. Note que ao multiplicarmos o numerador e o denominador da fração 3/4 por 2, obtemos a fração 6/8. Ó, aqui eu tenho a fração 3/4. Nós multiplicamos o numerador por 2, 3 vezes 2, 6. O denominador foi multiplicado por 2, 4 vezes 2, 8. Então, nós temos a fração 6/8. E elas duas são equivalentes. Em seu caderno, determine por qual número devemos multiplicar o numerador e o denominador da fração 3/4 para obtermos a fração 9/12. Observe, ó, eu vou pegar a fração 3/4. Para mim obter a fração 9/12, eu tenho que multiplicar o numerador e o denominador por qual número? Qual é o número multiplicado com 3? Eu vou obter 9. 3 vezes 3, 9. Qual é o número se eu multiplicar com 4? Eu vou obter 12. 3 vezes 4, 12. Então, esse número é o número 3, é o algarismo 3. Ok? Letra C. Escreva uma fração equivalente a 36/48, dividindo o numerador e o denominador dessa fração por 4. Tá, aqui já tem um esquema montado. Eu vou dividir 36 por 4. Você vai pensar em um número que multiplicado por 4 vai dar 36. Qual é o número que eu multiplico por 4 dá 36? Você pode olhar na tabuada de 4 todinho. Você vai multiplicando. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Até você chegar no 4 vezes 9. 4 vezes 9, 36. Então, o numerador aqui é 9. E 48 dividido por 4. Qual é o número que se eu dividir por 4? Que eu multiplicar por 4, quer dizer, eu vou obter o número 48. Você pode também, pessoal, armar a continha de dividir, ó. 48 dividido por 4. O 4 dividido por 4 cabe 1. 1 vezes 4 é 4. De 4 eu tiro 4, nada, baixo 8. 8 dividido por 4 cabe 1, 2. 2 vezes 4, 8. 8 eu tiro 8, nada. Eu vou obter o resultado igual a 12. Então, nesse caso, aqui é a pergunta, né? Escreva uma fração equivalente, em que eu vou dividir o numerador e o denominador dessa fração por 4. A fração vai ser 9/12. Então, vem a pergunta, né? Determine em seu caderno se a fração obtida é equivalente a 6/8. Você vai responder que sim. E vamos ver aqui o porquê, ó. 9/12 é equivalente a 6/8. Você pode verificar da seguinte maneira, ó. Está perguntando se 9/12 tem o mesmo valor de 6/8. Como é que você multiplica em forma de x, ó? Você vai multiplicar 9 vezes 8. Você vai ter um total de 72. 9 vezes 8, 72. E 6 vezes 12. Se tiver dúvida, pode armar aí do lado e multiplicar. 2 vezes 6, 12 vai 1. 1 vezes 6 é 6 e 1, 7. Também vai dar 72. Se deu o numerador e o denominador igual, 72 é igual a 72, então nós dizemos que elas são equivalentes, certo? E aqui diz, ó, ao multiplicarmos ou dividirmos o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número diferente de zero, obtemos uma fração equivalente à primeira. Vamos para a terceira questão. Contorne as fichas que apresentam frações equivalentes a 4/9. Quais dessas frações são equivalentes a 4/9? Eu primeiro oriento que você encontre as frações equivalentes a 4/9. Como? Multiplicando pela ordem numérica, né? Pelos números naturais a partir do 2. Ó. Primeiro vamos multiplicar por 2. O numerador e o denominador, ó. 4 vezes 2, 8. E 9 vezes 2, 9, 9, 18. A próxima é só você multiplicar por 3, ó. 3 vezes 4, 12. E 3 vezes o 9, 27. Agora você pode multiplicar por 4.
vai ficar 4 vezes 4, 16, e 4 vezes 9, 36. Para encontrar a próxima fração, você pode multiplicar o numerador e o denominador por 5. Vai ficar 4 vezes 5, 20, e 9 vezes 5, 45. Para encontrar a próxima, você multiplica por 6, ó. 4 vezes 6, 24, e 9 vezes 6, multiplicando 9 por 6 também, nós vamos ter um total igual a 54. Vamos ver se tem aqui já esses números já para a gente ir assinalando, ó. 8/18. Nós encontramos aqui uma fração equivalente, 8/18. Então você marca. A próxima, 12/18. Não tem, ó, tem 12/27, então não marca. 28/36. Você observa que quando o denominador foi 36, o numerador foi 16, então não é. 20/45, ó, tem aqui a fração 20/45. 18/16, também não se aplica, ó, não tem. 18/8, também não, tem 8/18, mas 18/8 não. 16/36, ó, 16/36, sim. 39/45. Quando o denominador foi 45, o numerador era 20, não 39, então não. 32/12, também não. E 24/54, ó, 24/54, também sim. Certo, gente? Então era só isso a nossa correção, espero que tenha entendido. Um abraço. Com simplificação de frações, né? Então, para simplificar frações, primeiramente, o que é simplificar? Simplificar é tornar a fração mais simples no menor número possível. E para fazer essa simplificação, basta você dividir o numerador e o denominador da fração pelo mesmo número. Vamos observar aqui esses exemplos, para ver se vocês conseguem compreender. Eu tenho a fração aqui 4/8. Eu quero simplificar, tornar essa fração escrita com o menor número possível. Então, você vai, ó, dividir o numerador e dividir o denominador pelo mesmo número. Você observa que o 4 e o 8 são pares, então eles dão para ser dividido por 2. Então, você divide, ó, 4 dividido por 2, a metade de 4, que é 2, e 8 dividido por 2, a metade de 8, que é 4. Então, 2/4 é uma fração simplificada de 4/8. Ainda dá para você simplificar, ó. Você percebe que o 2 ainda eu posso dividir por 2 e o 4 ainda eu posso também dividir por 2. Eu estou dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo número, que é 2. Então, 2 dividido por 2 é 1. E o 4 dividido por 2, a metade de 4 é 2. Chegamos aqui na fração 1/2, ela não pode mais ser simplificada. O 1 só dá para dividir por 1 e o 2 por 2 são números diferentes. Letra B, temos a fração 12/21. Você observa que o 12 é um número par. Dá para dividir por 2, mas o 21 não, é ímpar. Não dá para dividir exatamente por 2. Então, você vai verificar outro número que eles possam ser divididos. Eles podem ser divididos por 3, ó. Eu posso dividir tanto 12 como 21 por 3. Quanto é 12 dividido por 3? 3 vezes qual número vai ter um resultado igual a 12? 4. Porque 3 vezes 4 é 12. Sobre... E 21 dividido por 3 é 7, porque 3 vezes 7 é 21. E 4 e 7, ó, não pode mais ser simplificado. Termina aí. Agora temos a fração 42/30. São pares. Então, eu posso começar dividindo por 2, ó. E vou obter as frações simplificadas, né? De 42/30. A metade de 42 é 21, porque 21 mais 21 dá 42. E a metade de 30 é 15.
O 21 e o 15 não dá mais para dividir por 2, mas eles dão para ser dividido pelo mesmo número, que é o 3. Você percebe que 21 dividido por 3 é 7, porque 3 vezes 7 é 21. E o 15 dividido por 3 é 5, porque 3 vezes 5 é igual a 15. Agora sim, 7 quintos não pode mais ser simplificado, são primos até. O 7 só dá para dividir por 7 e o 5 só dá para dividir por 5. Aqui eu tenho a fração 10/25. Ó, o 10 dá por 2, mas o 25 não dá. Mas o número, quando termina em 0 e em 5, eles podem ser divididos por 5. 10 dividido por 5 dá 2, porque 2 vezes 5 é 10. E 25 dividido por 5 dá 5, porque 5 vezes 5 é 25. Chega aqui também você não pode mais simplificar, porque tornou ela já na sua simplificação final. E aí, pessoal, isso é o que nós chamamos de simplificação de frações. Observe que nós dividimos o numerador e o denominador sempre pelo mesmo número, até não dar mais para ser dividido. Agora temos aqui o tópico frações irredutíveis. O que são frações irredutíveis? É quando a fração não pode mais ser simplificada. Observe, a fração 1/2, 4/7, 7/5 e 2/5, todas essas frações finais, quando não puderam mais ser simplificadas, são chamadas de frações irredutíveis, certo? Frações irredutíveis é quando ela não pode mais ser simplificada. Ó, um exemplo, eu coloco aqui a fração, por exemplo, 3/5. Como é que eu vou simplificar essa fração 3/5? O 3 eu só posso dividir por 3. E o 5 eu só posso dividir por 5. E o 3 e o 5 não são iguais. E lá diz que as frações têm que ser divididas pelo mesmo número, não por números diferentes. Então, 3/5 é uma fração irredutível, porque ela não pode mais ser simplificada, beleza? Esse é o conteúdo, vou deixar aí uma atividade para vocês treinarem. A nossa atividade de hoje vai ser resolver no livro PLND, na página 82, as questões 4 e 5. Só uma observação, não precisa vocês copiarem as questões no caderno para resolver, você resolve diretamente no livro. Façam os cálculos do lado quando necessário e resolva lá as questões. Depois tira a fotografia da questão resolvida e mande por ti para garantir a sua frequência. Um grande abraço, tchau, tchau e até a próxima aula.